Olá, meu caro aluno, minha cara aluna. Que bom que você está aqui na nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te acompanhar para juntos e juntas fazermos a seguinte reflexão na aula de hoje. O mundo dos valores, mas o que são os valores? Então, meu caro aluno, minha cara aluna, muita atenção nesta aula. Quero que você olhe com muita atenção cada tópico, reflita a sua vida, encaminhe o vosso coração na aula de hoje. Então, vamos de aula. Você já parou para pensar que a vida da gente é permeada de coisas que nos movem, que nos impulsionam, que permeiam nossos desejos, nossos sonhos? E no meio de tudo isso, tem a sua vida, a sua existência, a sua caminhada, a sua história de vida. Eu estou falando isso porque a aula de hoje tem tudo a ver com o tema de valores. Os valores nada mais são do que elementos que nos movem a escolher coisas boas, coisas ruins, mas de grande maneira, todo valor ele está direcionado para a dimensão da busca do ser humano pela felicidade. Sim, você, eu, cada um de nós queremos ser felizes nessa vida. Gente, eu não conheço ninguém que tenha saudade de coisas ruins. Não conheço ninguém. Se você conhecer, me avisa. Pode até mandar um e-mail para mim, que eu vou ficar até feliz de conhecer, né? Pelo menos esse caso único. Mas o ser humano, ele é movido por memórias, ele é movido por coisas que o façam feliz. Por isso que os gregos já falavam da questão da eudaimonia, a busca pela felicidade, ok? Então, a aula de hoje vai ser uma aula que vai refletir justamente isso. Quais são os valores que você, eu, cada um de nós somos movidos, somos inspirados, somos animados para dar passos. Olha, para pensar, você que já é adulto, que está fazendo EJA, você com certeza absoluta não é uma máquina de pagar boleto. Com certeza por trás das contas, dos boletos, dos compromissos, existe um coração cheio de valores, cheio de desejos, cheio de sonhos e que quer se realizar enquanto ser humano. Por isso, nós vamos estudar esse tema super importante, que é a questão dos valores. Então, o que são valores e qual a sua importância social? Vamos lá, então? Valores são princípios que orientam nossas ações e juízos de forma que possamos construir um senso de bem e mal, justo e injusto, ou aceitável ou inaceitável. Eles são fundamentais para guiar o comportamento humano, favorecendo a coesão social e o respeito mútuo. Olha só que interessante. Todos os valores, eles permeiam a dimensão da cultura. Todos os valores permeiam a dimensão da religião. Todos os valores permeiam a dimensão da educação. Todos os valores permeiam também nossas experiências pessoais. Então, nós podemos dizer o seguinte, que esses princípios que estão orientando nossas ações e nossos juízos, até para nós termos condições necessárias para discernir o bem e o mal, aquilo que é justo e injusto. Então, nós podemos dizer o seguinte, são os valores que guiam o comportamento humano. E esse comportamento humano, ele é guiado, por quê? Para que as pessoas possam fazer coisas juntas, para que as pessoas possam ter, acima de tudo, pelo menos, respeitar as regras de convivência e o respeito mútuo. Tomou nota aí, então? Então, os valores, eles têm uma grande importância social. Para pensar, por exemplo, por que você está na sala de aula e tem que respeitar, por exemplo, o professor? Ou na sua casa,
Qual a importância de você respeitar seus pais, os mais velhos? Ou também respeitar aquela pessoa que é deficiente, que é idoso, que pensa diferente de você. Quando nós paramos para pensar sobre isso e dizemos, olha, que bom que nós temos valores que versam a nossa educação, que versam a nossa convivência familiar, que me fazem ser parte de algo maior e que me fazem ser uma pessoa melhor, um ser humano mais humano, ok? Então, nós podemos anotar isso. Todos os valores são importantes como um guia, como um farol que vai, de certa forma, sedimentar a minha caminhada neste mundo, as minhas relações comigo mesmo, com o outro e com a sociedade e com o próprio planeta Terra, ok? Agora nós vamos pensar também qual é a atribuição desse valor e como é que as pessoas constroem esse processo de valoração. Como é que as pessoas atribuem valor a algo? Vamos lá então? Atribuir valor é escolher o que é significativo, estabelecendo prioridades e julgamentos. O processo de valoração indica o que deve ser protegido, incentivado ou evitado, moldando a visão de mundo dos indivíduos e suas ações. Tá? O que nós temos que pensar aqui? Que quando pensamos em atribuir um valor, nós temos que, acima de tudo, entender que todo o valor ele existe em função da proteção da vida, ok? A vida é o valor mais supremo que, de certa forma, vai conjugar a convivência humana, que vai conjugar o seu autoconhecimento, que vai conjugar também a tua relação com o mundo, ok? E aqui, quando você tem a vida como parâmetro, como esse norte, você vai ver, você vai julgar as prioridades que vão proteger essa vida, mas também você vai verificar o que deve ser evitado para proteger a vida, ok? Muito importante isso. Muito importante você, meu caro aluno, minha cara aluna, pensar assim, o que privilegia a vida? Ter uma vida mais saudável? Ter boas relações com os amigos? De vez em quando sorrir, contar uma piada, cantar, fazer coisas que o fazem feliz e mais humano. Por outro lado, o que evitar para proteger esta vida? Evitar, de repente, maus pensamentos, evitar algumas companhias, evitar, de repente, o uso de drogas, evitar, de repente, o cultivo de pensamentos ruins que podem, na verdade, deixar uma pessoa mais distante. Então, são coisas que nós temos que nos ater quando pensamos e queremos discernir acerca daquilo que protege a vida, que valoriza a vida, mas aquilo que também nós devemos evitar, porque pode ser uma ameaça à vida. Então, são duas coisas que nós temos que olhar com muita atenção nesse processo de valoração que cada um de nós temos que decidir e discernir ao longo da caminhada da vida, ok? Agora nós vamos pensar quais são os valores e o que isso tem a ver com o dia a dia, com a moralidade do cotidiano, ok? Os valores, eles se manifestam na vida cotidiana através de ações e escolhas
que expressam respeito, justiça e solidariedade. Eles são refletidos em atitudes que evidenciam o compromisso com o bem-estar comum e a harmonia social. Ok? Olha só que interessante nessa cartela. Então, quando nós pensamos na cultura, a cultura é algo que todo ser humano, cada contexto vai produzir conforme a sua necessidade e a sua visão de mundo. Quando pensamos na religião, a maneira como qual você vai se conectar com Deus, que você vai ter a sua liturgia, que você vai se relacionar com os irmãos e irmãs da sua comunidade de fé, vai ser elencado, vai ser banhado, vai ser permeado por valores. Quando pensamos numa educação mais afetiva, mais humana, mais inclusiva, por que não mais planetária, nós temos que entender que para ser promovido esse tipo de educação é necessário valores como a vida, a justiça, a solidariedade, a bondade, a empatia. Também nós temos que pensar aqui também nas experiências pessoais. Toda experiência pessoal, ela é rica, até aquilo que aparentemente pode ser fracasso, mas ela reflete, de certa forma, atitudes que evidenciam um compromisso com esse bem-estar comum, mas também essa tentativa de buscarmos uma harmonia social, ok? Então, para pensar em tudo isso, e mais interessante nesse caso, é entender o seguinte, que você está dentro de uma sociedade. Essa sociedade é uma sociedade que vai ter momentos de choque, vai ter momentos assim que ela vai ser extremamente cruel, mas por outro lado, se nós desistirmos dos valores, se nós desistirmos da justiça, se nós desistirmos da solidariedade, se nós desistirmos de valores como a democracia, essa sociedade vai ficar caótica. Vai ser impraticável conviver numa sociedade. Já é complicado hoje em dia, mas imagina se não existissem esses valores. O caos que seria a nossa sociedade. E aqui a gente não vai muito longe. Por exemplo, nos séculos XVII, século XVI, século XV, que são séculos bem, principalmente na Idade Média e também na Idade Moderna, como nós não tínhamos muito essa questão dos direitos humanos, a única instituição que fazia com que as pessoas não se matassem logo de uma vez era a religião, era a igreja. Fora isso, infelizmente, nós presenciamos inúmeras atrocidades, inúmeros desrespeitos ao ser humano e à sua dignidade. Pensando de uma maneira mais próxima, há pouco tempo, na Segunda Guerra Mundial, nós presenciamos também verdadeiras atrocidades. Atrocidades que, infelizmente, mataram milhões de pessoas e, infelizmente, destruiu toda a perspectiva de elencação dos direitos humanos ou da pessoa humana, ok? Então, estou colocando alguns exemplos para ver como é que é importante a questão dos valores humanos quando pensamos também na convivência social, quando pensamos também na harmonia social, ok? Vamos agora pensar na dimensão da ética e da moral. Ética e moral, reflexão e prática de valores. A ética é a reflexão crítica sobre o que consideramos correto, enquanto a moralidade representa o conjunto de normas que guiam a prática cotidiana desses valores. Ambas trabalham juntas para definir o comportamento aceitável em diferentes contextos. Olha só, toma nota disso aqui, que é muito, muito importante. O que é ética?
A ética é reflexão crítica sobre o que consideramos correto. Não é à toa que nós estamos vendo aqui essa balança. Imagina que a tua consciência, vou colocar aqui, ó, consciência é um tribunal. Ok? Nesse tribunal, que é a tua consciência, você vai ver atitudes, situações que você vai considerar errado, que você vai evitar, porque ela, de certa forma, é apontada pela tua consciência enquanto ser humano. Por outro lado, nesse mesmo tribunal que é a tua consciência, vão ter atitudes que você vai julgar como certo, como atitudes aprováveis, como atitudes positivas, que elas visam, acima de tudo, a promoção da vida. Ok? E aqui nós poderíamos pensar o seguinte: professor, mas além da ética existe a questão da moral. A moral seria esse conjunto de normas que vão guiar essa prática cotidiana, esses valores. Ambas, tanto a moral quanto a ética, elas vão, de certa forma, nos ajudar a ter um comportamento aceitável em diferentes contextos culturais. Ok? Então, esse é um dado que é muito importante nós pensarmos. Eu não sei se vocês já escutaram, mas eu já escutei. Ah, fulano, você não tem moral para falar sobre isso. Cicrano, você não tem ética para dizer tal coisa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas às vezes nas eleições tem pessoas que se acusam num debate sobre moral e ética. Mas moral e ética são assuntos que, de certa forma, estão mais presentes na nossa vida do que a gente imagina. Quando você faz uma opção boa, sem nem fazer propaganda para ninguém, sem fazer estardalhaço, sem fazer, selfie no Instagram dizendo que eu fiz uma coisa boa, com certeza você está fazendo conforme a tua consciência. E é tão legal quando nós temos uma consciência que, ao chegar ao fim do dia, você possa dormir bem, tranquilo. Por quê? Porque você não está devendo para você mesmo. Você não fez o mal para o outro. Muito pelo contrário, você fez coisas que te ajudaram a crescer como ser humano, a fazer com que também outra pessoa possa ser ajudada. Você fez coisas de maneira ética que pode promover uma grande corrente do bem. Então, pensar em ética e moral é, no final das contas, nós sermos autênticos com as nossas escolhas. E não ser uma Maria vai com as outras, porque alguém falou e eu vou fazer porque alguém falou. Não, ou senão nós vamos estar embarcando numa tremenda fake news, uma tremenda mentira, uma tremenda inautenticidade na nossa vida, ok? Agora eu vou te dar mais um passo que é muito importante, além dessa dimensão da ética e da moral, que é como é que é a afetividade como um elemento dos valores. A não indiferença é uma característica fundamental dos valores, refletindo a importância emocional que conferimos às ações e decisões. Valores carregam um peso afetivo que guia nosso julgamento sobre o que é bom ou ruim. Olha só que interessante. Então, nós podemos dizer o seguinte, que essa não indiferença, essa não impessoalidade, essa afetividade, vou colocar aqui, afetividade, com que eu faço as coisas, elas dão calor
elas vão dar sabor à vida. Anota lá, ok? Então, eu não vou decidir porque é algo que mandaram fazer ou porque está escrito. Eu vou decidir porque, afetivamente, eu estou convencido de que aquilo é bom e que, de certa forma, eu participo de maneira afetiva e efetiva dessa decisão. Que, de certa forma, eu contribuo e dou sabor à vida com essas decisões. Aí você pode dizer, mas se aconteceu de eu errar, tá? Se acontecer de eu errar, então, hein, professor? Eu tô com medo de errar. Errar, de repente, o namorado, errar o marido, errar um amigo, errar o trabalho, errar a faculdade. Olha, tem uma frasezinha que o pessoal fala, que é uma máxima que eu acho impressionante. Quem não arrisca, não petisca. E é verdade. Todas as decisões da vida que se a gente não colocar calor, se não colocar coragem, dificilmente você vai saber o que aconteceu. Se ficar só no se, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, meu amigo, infelizmente você vai morrer aos 30 e ser enterrado aos 70. Uai, como assim, professor? Porque você vai viver como um morto-vivo. Vai perder o calor e o sabor da vida, vai perder as oportunidades de viver bonitos momentos da vida, porque ficou com medo de decidir, ficou com medo de repente, dar afetividade às suas decisões, de se arriscar. E arriscar, nesse caso, é uma tremenda aventura em busca da felicidade. E aí, de repente, lá nos 70 anos, você vai ter bonitas histórias para falar para os seus netos, para os seus amigos, dizendo, olha, quebrei a cara com aquilo, mas também eu descobri isso. Então, na verdade, quem arrisca não petisca é uma grande verdade quando falamos em questão de valores humanos. Ok? Vamos agora para outras dimensões bem importantes. O mundo dos valores e o mundo dos fatos. Existem diferenças e implicações. O mundo dos valores é subjetivo e flexível, ao contrário do mundo dos fatos, que é objetivo e imutável. Valores orientam o comportamento humano, enquanto os fatos representam a realidade. Ok? Olha só um exemplo bem claro. De repente, no mundo dos valores, você é um tremendo, sei lá, botafoguense ou flamenguista, que você, de repente, torce para aquele time com muito carinho, com muito fervor. Mas, de repente, seu time só leva de 7-0, 10-0, vive no rebaixamento, mas você tem uma leve esperança que ele vá para a primeira divisão. Uma coisa é fato, outra coisa é subjetivo. Ok? E aqui a gente vai ver bem rapidamente algumas coisas em relação à relevância dos valores. A relevância dos valores na convivência humana, valores como respeito, justiça e solidariedade, são essenciais para a vida em sociedade, pois definem padrões que garantem a harmonia e bem-estar entre os indivíduos. Então, todos esses valores, eles nos ajudam a sermos pessoas melhores. E aqui, dá uma olhada nisso aqui rapidamente, na próxima tela. Esse mosaico é muito importante quando olhamos para ele, né? Que é um mosaico, né, que fala sobre os valores como vida, sinceridade, crença, dinheiro, considerações, a questão espiritual, a tolerância, né, as questões pessoais, familiares, responsabilidade, valores, respeito. Tudo isso são valores que carregamos ao longo da nossa vida, que carregamos de uma maneira bem efetiva e afetiva para, de certa forma, encararmos nossas decisões, para termos, de repente, os subsídios necessários para bem escolhermos nessa vida. E aqui é bem interessante que todos esses valores que estamos assim elencando vão ser necessários para a transformação na sociedade moderna. Os valores também são dinâmicos, presta atenção.
Os valores são dinâmicos, eles não são estáticos. Eles podem evoluir com as mudanças sociais e podem se adaptar a novas realidades e contextos históricos, o que lhe confere um caráter de flexibilidade e renovação, ok? Valores universais e pluralidade cultural são muito interessantes, porque certos valores, como a justiça e a solidariedade, são considerados universais, mas a sua interpretação, presta atenção, a interpretação pode variar conforme a cultura. E aqui nós vamos entender isso porque isso demonstra a pluralidade da experiência ética humana. Então, cada valor é universal, mas a maneira como você vai olhar este valor, o chão que você está tocando, a tua história de vida, vão influenciar a maneira que você vai interpretar esse valor, né? E aqui, olha aí esse mosaico interessante. Esses valores todos, conforme o seu contexto, conforme a sua experiência de vida, conforme o chão que você toca, pode variar, ok? Além disso, nós temos que pensar nos valores como consciência coletiva, porque os valores formam a consciência coletiva de uma sociedade, orientam o comportamento de seus membros e estabelecem normas sociais de convivência. Presta atenção, então, essa questão da coletividade e dos valores é algo muito importante. E, mais ainda, os valores pessoais, eles ajudam também a formar a identidade. Influenciados por experiências e cultura, moldam a identidade e orientam as escolhas de cada indivíduo, refletindo suas prioridades e visão de vida. E aqui olhamos novamente para o nosso mosaico. Esse mosaico que estamos vendo, ele também vai influenciar o chão da sua história e também as suas relações pessoais, ok? E aqui, para finalizar, nós queremos terminar com algumas reflexões. A flexibilidade e o caráter histórico dos valores. Ao longo da história, os valores como igualdade e liberdade foram reinterpretados e adaptados, refletindo a transformação contínua da sociedade e de suas necessidades. Então, nós temos que entender o seguinte, que todo valor, ele também tem influência da sociedade, influência do que acontece historicamente na sociedade, conforme a necessidade de cada época, ok? E aqui, para finalizar, vamos reolhar esse mosaico, né? E você vai olhar assim, vida, sinceridade, crença, dinheiro, consideração, espiritualidade, tolerância, indivíduos, familiares, responsabilidade, valores, respeito, cortesia, né? A questão da sociocultura, pensar no seguinte, que os valores são base para a construção de uma sociedade mais ética. Os valores, ao promover o respeito, a justiça e a solidariedade, fornecem uma base sólida para uma construção de uma sociedade mais ética e harmônica, na qual todos possam conviver em paz. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, meu caro professor que está nos acompanhando, que bom que chegamos até aqui. E, na verdade, dialogamos sobre a dimensão dos valores com os seus aspectos culturais, históricos, filosóficos, seus aspectos sociais e que, de certa forma, nos ajudam a pensar uma sociedade mais justa, mais ética e mais humana. E, acima de tudo, que essas reflexões possam amadurecer cada vez mais nessa caminhada em torno rumo à nossa humanização, rumo a uma sociedade mais justa e mais solidária e uma sociedade que, acima de tudo, seja baseada na paz e na harmonia. Ok? Então, muito agradecido desde já e vamos que vamos juntos.